Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Primo Concursado. E nesse vídeo eu vou te falar um passo a passo para você não errar mais questões de interpretação de texto. A gente sabe o quão importante é esse assunto dentro da disciplina de português. Em alguns concursos chega até a atingir 40% de um nível de incidência em relação a todos os assuntos da disciplina, além de que você compreendendo bem textos, sabendo quais são as técnicas que você tem que utilizar para acertar uma questão de interpretação de texto, você, ao mesmo tempo, de forma indireta, também acaba tendo uma compreensão melhor ao resolver questões de outros assuntos, de outras disciplinas. Tá bem? Então vamos com tudo abordar todas essas dicas agora, beleza? E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal, é você, antes de partir direto para o texto, você ler primeiro as alternativas. Para que isso? Primeiro ponto, para você já ter conhecimento de qual tema está sendo abordado naquele texto. Outro ponto é para você ter uma ideia geral do que está sendo tratado. E um terceiro ponto é para que você já esteja alerta quando da leitura do texto sobre o que está sendo cobrado na questão. Também não adianta você saber tudo sobre aquele texto, mas não saber o que é o principal, né, que é o que a questão está pedindo, o que o enunciado está cobrando. Tem gente que já vai direto para o texto, lê tudo de cabo a rabo, com toda a atenção, mas quando vai chegar lá nas alternativas, nem lembra o que acabou lendo no texto e vai ter que voltar muito mais vezes do que teria se tivesse lido de primeira as alternativas. Então fica atento a essa dica, já parte direto para as alternativas, tenha uma noção geral, para aí sim você partir para o texto. E a segunda dica que eu dou para vocês, depois de vocês já terem lido as alternativas, é você sublinhar tudo que você julgar importante naquele texto, à medida que você for lendo esse texto, certo? E qual é o intuito disso? Isso vai te dar um norte na hora que você for comparar o que foi dito no enunciado com aquilo que estava no texto. Outro ponto, vai ficar muito mais fácil de você pescar as informações do texto, uma vez que você já tem ideia de onde estão os pontos mais importantes. E o terceiro ponto, você não vai ficar perdido quando for fazer essa comparação. A pior coisa que você pode fazer quando você está fazendo a questão de interpretação de texto é você ler o enunciado, de cada alternativa, em seguida você lê o texto. E depois, quando você vai comparar com o enunciado, você pensa, cara, talvez eu já tenha visto isso por aqui, hein? Acho que eu já li isso no texto. E você não sabe nem onde ele está, aquela informação. Você tem que voltar e ler todo o texto novamente. Por quê? Porque você não destacou aquilo que era mais importante, tá bem? Beleza, Diogo, mas o que você quer dizer por... Tá muito subjetivo. O que é que você quer dizer por mais importante? Vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que representar a ideia central do autor, certo? Aquilo que for o argumento principal naquele texto, qualquer causa para determinado evento que o autor apresente no texto, as consequências que ele apresenta, todos esses são pontos que merecem a sua atenção durante a leitura do texto. Fechado? E é claro, um ponto muito importante também é toda vez que você se deparar no texto com a informação que você acha que estava ou tem certeza que estava no enunciado de uma das alternativas, cara, já sublinha, porque aí vai ficar muito mais fácil de você pescar essa informação e comparar o que foi dito no texto com o que estava no enunciado. E tocando nesse ponto, a gente já entra na nossa terceira dica, que é retorne ao texto e compare. Você nunca vai ler o enunciado, ver o texto e dizer, opa, é isso mesmo, pá, e marcar de primeiro, ou pior, você lê o texto, depois do enunciado e acreditar, né, piamente no que a banca examinadora está te falando, tá? Seja cético. A banca, ela gosta de brincar muito com a familiaridade, ela joga alguma coisa que está ali no texto, mas que é falsa, de uma forma distorcida. Então muita gente cai nessa pegadinha, diz, cara, é verdade, em algum momento eu li isso ali no texto, e marca, né, se confia no que a banca está dizendo e perde a questão, beleza? Então, não confie, sempre volte para comparar o enunciado com um texto. Outro ponto,
É muito importante que você entenda primeiro o que o autor quis manifestar em determinada passagem para você fazer essa comparação com o enunciado com qualidade, tá bem? Para você verificar mesmo se há alguma distorção no enunciado. E quais são essas distorções? Bem, esse quarto passo é justamente você ficar alerta para os tipos de distorção que podem ocorrer, como a banca pode vir a puxar ali o seu tapete e te fazer errar a questão. Mas antes de eu explicar um pouquinho mais sobre esse ponto, se você está curtindo esse vídeo, se está sendo útil para você, já aperta aí esse like e também não esquece de se inscrever aqui no canal. Estou sempre postando conteúdo aqui de qualidade, útil para concurseiros. Beleza, pessoal? Beleza, Diogo. E quais são essas situações, essas distorções que a banca gosta de jogar num enunciado, né? E para tentar me induzir ao erro? Quais são esses tipos de situações? Vamos lá, que eu anotei aqui alguns dos tipos mais comuns que eu costumava observar, né, quando fazia questões de interpretação de texto. Então vamos lá. Primeiro ponto, a banca adora dizer que o autor do texto concorda ou discorda de determinada questão, quando na realidade o autor está ali trazendo apenas fatos e ele não manifestou nenhuma opinião de mérito, não se posicionou nem contra a favor. É preciso ficar muito atento a esse tipo de situação. Outro ponto, a banca ela gosta de pecar também por restringir a opinião do autor. Ela vai soltar um enunciado que parece que é o que o autor a mesma posição da que o autor se manifestou, mas na realidade ela restringe, entende? Por exemplo, ou então ela extrapola. Tanto ela pode restringir quanto extrapolar uma opinião do autor. Vamos citar um exemplo. Vamos dizer que no texto ele diz algo como: as pessoas que não receberam educação financeira, elas têm geralmente gastos descontrolados ou assumem dívidas, certo? Aí, quando você vai ler o enunciado diz que o autor menciona, em algum momento, que as pessoas com menor capacidade financeira, elas costumam assumir dívidas e ter gastos descontrolados. Olha lá, o autor não falou isso. Ele falou que as pessoas que não recebem educação financeira costumam ter dívidas. Percebe como ele restringiu, ele distorceu a ideia do autor? Então tem que ficar muito atento a esse ponto também. Outro ponto, ele gosta de confundir, o examinador, as causas de determinado evento. Como é que é isso, Diogo? Vamos lá, vamos dizer que tem duas situações. A situação X e Y, beleza? Daí, a situação X, o autor apresenta a causa A. E para a situação Y, ele apresenta a causa B. O que é que o examinador faz lá no seu enunciado? Ele inverte as causas. Ele coloca uma situação que está no texto, mas ele joga outra causa, né, que era atribuída a outro evento pelo autor. E é muito fácil cair nessa pegadinha se você não faz um dos passos que a gente citou aqui, que é justamente comparar várias vezes, né? Claro, de preferência, o mínimo que você conseguir para conseguir acertar as questões, tá? Mas voltar para o texto, volta para o enunciado, para justamente não cometer esse tipo de deslize. Outro ponto é tirar algo de contexto, né? Ela vai se apoiar em uma frase isolada que o autor mencionou para tirar conclusões, né, que não foram manifestadas no texto. Fechado? Outro ponto, não extrapole. Cuidado para você não ir além daquilo que foi dito no texto. Então tenha esse cuidado e atenha-se estritamente àquilo que foi dito de forma explícita ou implícita no texto. E o último ponto, o quinto passo, é também um alerta: não vá impregnar o texto com as suas próprias opiniões. É muito importante, quando você for fazer uma leitura de um texto para acertar questões de interpretação do texto, você ir com muita frieza, sem levar os seus valores e crenças pessoais, tá, para resolver a questão. Por que isso, né? Porque é muito fácil a gente, por causa de nossa opinião, distorcer o que foi dito no texto. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer
que o autor está falando sobre desarmamento, certo? E ele joga algumas informações, tá? Traz alguns dados e ele traz alguns dados negativos sobre o desarmamento. E você, por ser a favor do desarmamento, talvez você diga, opa, esse cara ele é contra. Dá para ver aqui no texto que ele é contra o desarmamento, sendo que em nenhum momento ele exprimiu uma opinião contrária, dizendo que deveria uma opinião oposta ao desarmamento, tá? E você acaba errando a questão justamente porque você foi influenciado pela sua concepção pessoal, tá bem, pessoal? Então, galera, façam uso dessas dicas, tá? Me ajudaram bastante, demoraram um tempo para que eu pudesse articular tudo isso e aplicar quando fosse resolver questões de interpretação de texto. Mas eu tenho certeza que vocês, aplicando essas técnicas, aplicando esse passo a passo, você vai ter um aproveitamento muito melhor nessas questões e, como eu falei, vai te ajudar também na resolução de questões de outras disciplinas. Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado. Se você acompanhou esse vídeo até o fim, agradeço. Aperta aí o botão de curtir para apoiar aqui o nosso conteúdo desse canal. E até uma próxima vez. Um grande abraço, pessoal, e bons estudos.